Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa noite que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos encontrarmos nessa primeira quarta-feira, Senhor, desse retorno da reunião de oração. Que o Senhor Jesus se faça presente na nossa vida. E que possamos entrar, Senhor, na sua presença com o coração quebrantado, com a nossa vida diante do teu altar. E pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Nos abençoe, Senhor, para cada vez mais buscar o Senhor. Como servos do Senhor, nós pedimos a Ti. Tem misericórdia de todos nós. Momentos difíceis que estamos vivendo. Mas nós queremos desfrutar da Tua palavra e do conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Abençoe todos os meus irmãos que estão comigo nessa live. E que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Que possamos sempre buscar ao Senhor, não só nesses momentos, mas em todos os momentos da nossa vida, que o Senhor seja prioridade em nosso caminhar. É o que nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por essa noite. Limpa o nosso coração, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, porque queremos hoje, Pai, te adorar, prestar um culto ao Senhor e orar ao Senhor, pedindo a sua intervenção nas nossas vidas e nos nossos familiares. Que em nome do Senhor, o Senhor esteja presente conosco. Em nome de Cristo, que eu louvo e agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Um feliz 2021. Nós começamos hoje. Nós estamos retornando ao culto das quartas-feiras de oração. E eu quero que você tenha um ano abençoado. Como nós falamos no domingo, um ano de vitória em nome de Jesus. Passamos um ano com tanta dificuldade em 2020, que eu espero que, pelo nome do Senhor, esse ano seja um ano de vitória na sua vida e que você comece esse ano com o coração voltado no altar de Deus, buscando sempre esse Deus que nós professamos, porque Ele é bom demais. Que Deus abençoe sua vida, um feliz 2021 para você e que hoje você possa adorar a Deus comigo, para que esse texto que nós vamos ler, que seja um texto que toque no seu coração esta quarta-feira. E que em nome de Jesus, nesse 6 de janeiro, você possa iniciar agora, com a certeza nesse texto que nós vamos ler, que a sua vida faça totalmente diferença nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Eu queria propor um texto para nós meditarmos, iniciarmos hoje, essa primeira quarta-feira do ano, para que na reunião de oração de hoje, você possa meditar nesse texto e olhar e estudar o que Cristo tem para nós agora, o ensinamento de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, você bem sabe que eu sempre desafio os nossos irmãos a abrir a sua Bíblia, meditar junto comigo, ler aí o texto, para que você desfrute comigo essa leitura, porque é tão bela, tão maravilhosa quando você lê a palavra de Deus, que você está sendo instruído pelo Espírito Santo. E por isso sempre eu desafio os irmãos a lerem junto comigo, para que você também questione. Não que você vai questionar a palavra, mas que você aprenda a raciocinar, lendo a palavra de Deus e fazendo perguntas. Isso é um princípio da hermenêutica, que você pode entender que a Bíblia tem respostas para a própria Bíblia. Ou seja, versículos que respondem os versículos que você questiona.
Por isso é importante você ler a palavra de Deus. Por isso que eu desafio sempre os nossos irmãos lerem junto comigo. Se você já tem um pedido de oração, por favor, coloca aí nos comentários para que nós possamos, no final dessa live, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele venha com a resposta em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Se você tiver com a tua Bíblia com mais pessoas perto, eu peço que você chame ela e leia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Um texto muito interessante que eu queria que você hoje lesse comigo, porque isso me chamou muito a atenção. A palavra de Deus é tão interessante que ela revigora os nossos questionamentos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, Jesus dizendo, olha o que Lucas narra. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, falando a Jesus, eu te seguirei por onde queres que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse, siga-me. Isso Jesus falando para o outro. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meu querido? Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. E eu tirei desse texto um tema que eu queria que você pensasse comigo nesse tema e tentasse pensar um pouquinho nesse texto que você leu a partir do versículo 57 ao 62, nesse tema, vencendo a procrastinação. Vencendo a procrastinação. Você pode dizer para mim, mas pastor, aonde o senhor está vendo procrastinação nesse texto? Você bem sabe que a procrastinação, uma definição da procrastinação, como Aurélio diz, é um ato, um efeito de procrastinar, ou seja, adiar, delongar. Procrastinar é transferir para outro dia, adiar, delongar, demorar, esperar. Isso é procrastinação. Nada como começar o ano de 2021 com esse desafio, que vencer a procrastinação é um desafio para todos nós. Você pode perguntar, senhor Orlando, mas nesse texto, como podemos entender a procrastinação? Olhando para esse texto, meu irmão, é uma coisa que não é só para os brasileiros, são para todos os seres humanos, que têm uma tendência de deixar tudo para a última hora. Ou, por exemplo, uma entrega do TCC, o imposto de renda, uma decisão, uma solução que poderia ter, sempre pula ou empurra para depois. E o resultado de tudo isso, sabe o que é? É procrastinar. Uma palavra tão chatinha de dizer, tão difícil, mas a tendência é empurrar para frente. E você pode perguntar para mim, pastor, mas esse texto que nós lemos, como nós podemos tirar desse texto o que significa procrastinação? Olha que é interessante. A lição principal desse texto é que devemos colocar Cristo sempre em primeiro lugar em nossa vida. Mas, infelizmente, colocamos tudo na frente de Cristo. Todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, tudo que nós queremos fazer.
E o resultado sempre é um só: procrastinamos, empurramos para frente, deixamos para depois, para a última hora, aquilo que deveria ser colocado em primeiro lugar, assim como nós entendemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje eu queria falar com você que você pode vencer a procrastinação. Nada como começar o ano e trazer para o centro da sua vida e da nossa existência o que significa ser discípulo de Jesus. O preço do discipulado sempre será colocar Jesus em primeiro lugar. Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, momentos angustiantes dessa pandemia, estamos colocando Cristo tudo lá do Senhor, do reino de Deus, tudo por último. Estamos pensando no trabalho, estamos pensando na nossa existência financeira, estamos pensando nos nossos familiares. Não é nada errado de pensar isso. Mas eu queria que você colocasse Cristo no lugar certo. Quando você entende que o reino de Deus, Cristo em primeiro lugar, você vai ter prioridades em sua vida. Isso, o efeito disso não é procrastinar, é realizar. E nesse texto, Jesus foi inquirido por 3 homens, possivelmente escribas ou fariseus, porque sempre esses que eram doutores da lei seguiam Jesus para onde quer que ele fosse. As pessoas estavam seguindo, questionando, e sempre questionar. Sempre os fariseus faziam isso com relação a Jesus. Provavelmente seria um escriba ou um fariseu. O texto não diz isso, mas provavelmente seria esses homens que entendiam a lei. E se você olhar nesse texto com atenção, você vai ver que Jesus chama a responsabilidade de um preço do discipulado, que ele deveria ser prioridade. E muitos buscaram desculpas e procrastinaram a servir ao reino de Deus, empurraram o reino de Deus para frente e usaram argumentos que não eram lícitos, embora parecessem ser lícitos nas respostas desses 3 homens. Eu queria que você pensasse comigo para nós entendermos um pouquinho por que nós procrastinamos. Você talvez esteja pensando, olhando para o texto, pastor Orlando, o que o texto diz sobre a procrastinação? No versículo 57, versículo 58, nós lemos dessa forma. Olhe comigo aí, 57 do capítulo 9 de Lucas. Quando andavam pelo caminho, um homem disse, ou seja, uma pessoa disse para Jesus: eu te seguirei por onde queres que fores. Jesus respondeu, a resposta de Jesus: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. É uma dificuldade que essa pessoa entendeu. O primeiro candidato a discípulo de Jesus, nessa história, nesse momento, se voluntariou para seguir Jesus com grande empolgação. Ele tinha o desejo de seguir Jesus. Você vai perceber que falava, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde fores. E Jesus dá a resposta clara, dizendo, olha, eu não tenho aonde dormir, eu não tenho aonde sossegar. A motivação que esse estava entendendo em seu coração, que seguir o mestre era importante. Que seguir o mestre, aonde ele for, eu iria. Mas Jesus disse a ele, qual é a tua motivação em me seguir? Porque, na verdade, eu não tenho um lugar para dormir. Eu não tenho um lugar para repousar, eu não tenho uma casa para estar. Você vai perceber que Jesus dá uma resposta muito clara. Qual é a tua motivação em me seguir? Aliás, a motivação, precisamos ter uma motivação, e ele estava empolgado de querer seguir Jesus, mas
Jesus mostra para ele a sua motivação em me seguir é errada. Quando nós não colocamos Jesus em primeiro lugar, nós temos a tendência de ter uma motivação errada. Muitos seguem a Jesus achando que seguir a Jesus é uma tarefa fácil, e não é. É uma tarefa agradável, mas não é. Seguir o preço do discipulado é uma dedicação e uma motivação exata. Note, se Jesus responde para ele, olha, então siga-me, tranquilo, você pode me seguir. Eu tenho a oferecer para você carros, eu tenho para oferecer para você prosperidade, eu tenho a oferecer para você bênçãos abundantes. Jesus não diz isso. Jesus desmotiva ele. Talvez, vamos trazer para o contexto, ele não encorajou este homem. O Senhor estava dizendo, que bom que você quer me seguir. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, eu não tenho nada a te oferecer. Note que muitas vezes nós procrastinamos porque estamos com a motivação errada de servir ao Senhor. Porque estamos querendo mais coisas pessoais do que o reino de Deus. O reino de Deus requer de nós que nós estejamos ao pé, e isso é tão claro no texto, que este homem, com a empolgação que ele tinha, ele foi até Jesus. Eu te seguirei para onde quer que tu fores. Muitas vezes nós temos isso no coração. Falamos, e por isso procrastinamos, porque servir o reino não é uma tarefa fácil. Servir o reino é ter no coração o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer a você, meu irmão, que essa procrastinação é uma dificuldade em realizar. Se eu entender que a minha motivação é Cristo, eu vou ser discípulo de Cristo. E eu farei o reino de Deus parte da minha existência e da minha caminhada. Portanto, se você tiver uma motivação certa em sua vida, você não vai procrastinar. Você fará e realizará, embora seja difícil. Você tenha certeza que no final, as bênçãos de Deus jorrará. Não porque você busca fazer por bênção. Você busca fazer porque você é discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus, você vai entender, Ele não vai me dar riquezas, posses. Ele vai me dar a salvação. E por isso eu vou servi-lo. Ele é prioridade. Por isso eu não vou deixar de fazer. Eu não vou procrastinar. Eu vou realizar hoje e vou servir. Não importa eu ter empolgação, eu tenho que simplesmente realizar, porque o Senhor é assim que nos chama. Essa é a primeira situação de você entender o que é essa procrastinação, porque nós procrastinamos. Segunda coisa que eu queria que você tirasse desse texto, para você entender que no versículo 59 e 60 fala de uma adversidade de opções. Além da dificuldade da tarefa que nós dissemos primeiro, nós procrastinamos por causa da diversidade de opções. Mas Orlando, onde você está vendo isso? Versículo 59. O outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Versículo 60. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Se por um lado, esse que estava empolgado se ofereceu, por outro lado, Jesus disse a outro, disse. Agora Jesus está falando para o outro, como se tivesse todos em volta de Jesus. O primeiro se olha para Jesus e se oferece de ir. E Jesus diz, olha, a motivação que você está querendo me seguir é errada. Por isso você vai procrastinar.
Você, no meio dessa motivação, você vai dizer, eu não tenho nada a receber, não tenho nada a ganhar, então a tarefa de ser discípulo eu não quero fazer. Agora, na segunda situação, Jesus diz, olhando para o meio da multidão, diz, você, então siga-me. Jesus chama este homem, mas o homem responde, Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. Se o primeiro candidato se ofereceu, o segundo candidato não se ofereceu. Jesus o chamou, ou seja, ele foi recrutado. Muitas vezes, nós somos recrutados. E você vai olhar o seguinte, nesse texto, versículos 59 e 60, eu pergunto para você, quando Jesus disse isso, ele responde, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. A minha pergunta, se o pai desse homem havia morrido, o que esse homem estava fazendo na multidão? Note que esse homem não havia morrido, senão ele estaria no velório. Ele deu uma desculpa para Jesus, porque Jesus o recrutou. E ele disse a esse homem, olha, eu não posso, porque eu tenho que fazer o sepultamento do meu pai. Se este homem estivesse vivo, estivesse morto, ele não estaria ali. O que esse homem queria era tempo para voltar para casa, continuar vivendo até que o pai morresse, para depois enterrá-lo, receber a sua herança e depois seguir aparentemente Jesus. Aparentemente você pode dizer assim, mas não era justo ele sepultar o pai? Sim, justo. Muitas pessoas têm dado uma situação de opções a seguir a Jesus quando estiver mais conveniente. Quando eu estiver bem financeiramente, aí eu vou seguir Jesus. Até acontecer isso, eu vou procrastinar. Eu não vou seguir Jesus agora. Quando eu tiver condições financeiras, eu servirei, eu darei oferta, eu darei dízimo, eu ajudarei. A diversidade de opções. Se por um lado o primeiro candidato se ofereceu, o segundo que foi recrutado deu um deslize e falou, não, eu preciso enterrar primeiro. Estava buscando mais as coisas terrenas. Por isso, muitas vezes, nós procrastinamos. Buscamos coisas da terra, coisas humanas, que nós possamos não procrastinar por causa disso, e sim seguir ao Senhor, olhar para as coisas que são eternas e não só para as coisas terrenas. Muitas vezes nós procrastinamos porque tem sido um problema para muita gente. Irmãos, está aqui piscando a luz. Se caso cair a live, é porque acabou a energia, tá? Me desculpe se acontecer. Voltando, às vezes nós procrastinamos porque aparentemente nós temos opções legítimas, mas tudo está em primeiro lugar, menos ser discípulo de Jesus. Não procrastine nada no reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e eu garanto para você que você não vai procrastinar, você vai realizar. Não deixe para amanhã as coisas terrenas estarem acima das coisas de Deus. Eu sei que se você quiser esse ano começar a mudar, a estudar, por exemplo, a fazer um regime, a fazer coisas que você deveria fazer, cuidar da saúde, você deve fazer. Não estou falando que você não pode fazer. Mas tudo que você fizer, seja tudo para a honra e glória do Senhor, seja para a tua condição física de honrar a Cristo, através do templo do Espírito Santo, que é você. Através desse texto, você vai ver que o versículo 59 e 60, Jesus chama este homem, convoca ele, para que ele entenda que ele estava sendo chamado. Mas ele disse, Senhor, eu tenho uma coisa justa a fazer, eu tenho uma opção para fazer. Eu preciso enterrar o meu pai.
Eu preciso cuidar do meu pai que morreu, eu vou sepultá-lo. E Jesus disse, olha, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. E você pode dizer assim, nossa, Jesus não estava sendo incoerente, não estava sendo excessivo. Não, Jesus estava falando assim, aquele que é chamado para o ministério deve estar sendo discípulo de Jesus porque foi chamado. Jesus está dizendo, você foi convocado, então proclame o reino. Não deixe o reino de Deus para depois. Faça. Parece que você olha, parece que Jesus estava sendo sensível. Não, Jesus está dizendo no sentido figurado, dizendo a ele, olha, proclame o reino. Você foi chamado para o reino de Deus. Você aí da sua casa, você foi chamado para servir o reino de Deus. Não faça isso de uma maneira procrastinar esse chamado. Amanhã eu faço, depois eu faço. Deixa eu resolver as coisas terrenas, depois eu faço. Não, faça hoje. Proclame hoje o reino do Senhor. Terceira coisa que você vai ver, eu estou dizendo nisso para mostrar para você que o momento prioritário da sua vida, que você deve entender por que nós procrastinamos. Se nós procrastinamos por opções, ou seja, não é uma tarefa fácil servir ao Senhor, por outro lado, há uma diversidade de opções, que também, além de ser uma tarefa difícil, nós procrastinamos por uma diversidade, coisas terrenas, tem muita coisa a nos chamar, e isso nos chama a atenção. Muitas vezes nós fazemos isso. Em terceiro lugar, a duplicidade de coração. Orlando, onde você está vendo isso? Olha no versículo 61 e versículo 62. Aqui está dizendo o outro, como o primeiro, esse terceiro está também se oferecendo a servir ao Senhor. Não com a empolgação do primeiro, mas ele ainda está falando o seguinte, 61, no capítulo 9 de Lucas. Ainda o outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar, despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro candidato ao discipulado, assim como o primeiro, que também se ofereceu, a diferença entre os dois é que ele não estava empolgado que nem o primeiro. Porque se o primeiro tinha uma motivação errada, Jesus diz a ele, olha, eu não tenho um lugar onde dormir. Por esse aqui ele diz, eu vou, mas primeiro está dizendo, olha, eu estou até querendo fazer, Jesus, mas me deixa primeiro dizer tchau aos meus familiares. O que é tão interessante que a lição para os procrastinadores desse texto é clara. Sempre que estivermos com os olhos numa coisa, mas o coração em outra, jamais conseguiremos honrar e concluir o que é prioridade em nossa família. Aqueles que seguem a Jesus devem ter uma prioridade: seguir a Jesus. As outras coisas vos acrescentarão, porque primeiro nós estamos seguindo a Jesus. Se nós estivermos focados em seguir a Jesus, nós não procrastinaremos as outras coisas. Nós simplesmente faremos. É tão interessante isso, que o texto é claro, que Jesus, ao demonstrar que quando dois se oferecem, e Jesus chama, declara para mim e para você, que muitas vezes nós procrastinamos o chamado ao discipulado e achamos outros empecilhos na vida e falamos, quando eu puder, quando eu tiver, quando eu conseguir, aí eu farei. Mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, com base nesse texto, que você pode vencer a procrastinação. Ou seja, não deixe para amanhã servir o reino de Deus. Não deixe para amanhã você seguir ao Senhor. E eu quero dizer a você 3 coisas
que você pode vencer a procrastinação. Primeira coisa que você pode vencer a procrastinação. Note que o primeiro candidato ao discípulo disse: Senhor, eu faço, mas faço para a minha própria glória. É isso que o primeiro candidato estava dizendo, que ele queria ir, mas qual era a motivação dele? O segundo candidato a discípulo disse: Senhor, eu quero, mas há tantas outras opções na vida, tem tantas outras coisas que eu posso fazer, eu preciso sepultar o meu pai, me deixa. O terceiro candidato ao ser discípulo de Jesus disse: Senhor, eu vou, mas há tanto para eu desfrutar nessa vida agora. Primeiro, eu quero dizer a você, para você vencer a procrastinação, encare os seus problemas, mas em primeiro lugar, que você tenha no seu coração o que significa confessar a sua vida diante de Deus. Quando você encara os seus problemas, entende que Jesus é o primeiro da sua vida, você vai entender que há prioridade na sua vida. Se por um lado eu encaro os problemas de frente, eu posso dizer para todas as pessoas: sou discípulo de Jesus e eu não empurro para amanhã. A minha motivação é Jesus. Eu não quero outra coisa a não ser Jesus. Se eu não quero outra coisa, nada na terra vai modificar a minha intenção e a minha motivação de seguir Jesus. Se o seu problema é as situações da sua vida pessoal e terrena acima do reino, eu quero dizer a você, dificilmente você vencerá. Quando você procrastina as coisas, quando você encara o seu problema, você não vai deixar para depois, você vai realizar agora. Os 3 discípulos, tanto os 2 que se ofereceram, como o que Jesus chamou, eles tinham todas as motivações dessa vida, até justas, menos o reino de Deus. Tem uma apostila de Casados para Sempre, que fala que quando nós temos prioridades na vida, nós vamos exercer com mais facilidade. E a primeira prioridade nessa apostila é que Deus sempre será prioridade. Segunda prioridade, quando nós entendemos família. Quando a minha família é prioridade, é porque Deus vem primeiro e eu entendo que a minha família está debaixo do reino, debaixo de Deus. Não estou falando que a igreja é prioridade. Eu estou falando que Deus é prioridade. E se Deus é prioridade na sua vida, você não vai procrastinar, porque sua família é importante. Terceira prioridade, que a apostila do Casados para Sempre diz: trabalho. E a quarta prioridade é igreja. Tem gente que coloca igreja acima de Deus, igreja acima de família, igreja acima de trabalho. Não, Deus é prioridade. Se Deus é prioridade, eu não irei procrastinar nada. Se a minha família é prioridade, eu não irei procrastinar nada. Eu colocarei Deus na minha família. Olhe para a Bíblia, você vai ver isso com clareza. Se a primeira coisa que eu posso vencer essa procrastinação é encarar os problemas, em segunda situação eu vou colocar prioridade na minha vida e eu não vou empurrar para frente, eu vou realizar agora. Se é para ser discípulo de Jesus, eu serei discípulo de Jesus na igreja, serei discípulo de Jesus na minha família, serei discípulo de Jesus com tudo que eu tenho, porque eu não vou ser que nem esses discípulos. Senhor, eu faço, mas faço para a minha própria glória. O primeiro discípulo: Senhor, eu quero, mas há tantas opções na minha vida. O terceiro discípulo de Jesus: Senhor, eu vou, mas há tanto para desfrutar na sua vida. Se você colocar Jesus em primeiro lugar, Ele abençoará você. Você não procrastinará nada.
você fará tudo, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Quer comais ou bebais ou fazer qualquer outra coisa, tudo será para a honra e glória de Cristo. Entenda que a terceira coisa que você vai conseguir vencer a procrastinação é: busque estar sempre aonde? Orlando aonde? Na graça do Senhor. Se há uma motivação que nos ensina, que nos ajuda a não procrastinar, é a graça do Senhor. 3 soluções para você vencer a procrastinação. Encare os seus problemas. Defina a prioridade em sua vida. É tão claro isso que em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 18, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porquanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Que você vença a procrastinação em sua vida. Que você seja um servo ou uma serva do Senhor. Entendendo que não é para amanhã, faça isso hoje. Servindo a Jesus hoje, falando de Jesus hoje. Seja um servo de Cristo na sua casa, na sua família. Não empurre para amanhã. Se você quiser cuidar do templo do Espírito Santo, que é a sua saúde, cuide hoje, porque é para a honra e glória do Senhor. Se você quer trabalhar para Cristo, faça isso hoje. Se você quer levar a Cristo, faça isso hoje. Todo esse texto do capítulo 9, do versículo 57 a 62, fala que o preço do discipulado é não procrastinar, é não empurrar para frente. Amanhã eu farei. Não, faça isso hoje. Sirva Jesus hoje. Seja servo hoje. Não seja servo aos olhos do homem, seja servo aos olhos do Senhor. Você pode vencer a procrastinação se você entender em sua vida que a procrastinação não cabe na vida e no caminhar daquele que serve ao Senhor Jesus. Se você diz para ele: eu vou começar a emagrecer hoje, faça isso hoje. Eu vou dizimar hoje, faça isso hoje. Eu vou servir Jesus hoje, faça isso hoje. Mesmo não frequentando a igreja, porque nós não estamos com culto presenciais, adore a Deus com nossos cultos online. Compartilhe as lives, fale de Jesus, seja servo do Senhor na sua casa, leve adiante o reino de Deus, seja servo do Senhor, ore, proclame que a missão do Senhor em sua casa seja uma prioridade na sua vida e que você tenha em seu coração o desejo de servir ao reino, de servir ao Senhor e a justiça dele, e as demais coisas que você tanto precisa vos serão acrescentadas, como Mateus 6,36. Que você tenha em seu coração, meu querido, encare que você é um servo do Senhor e não procrastine a sua vida, os seus afazeres. Tenha prioridade e faça tudo começando esse ano. Se você hoje, no dia da virada, você falou com o Senhor: ó Senhor, esse ano eu farei isso, aquilo outro, que tudo que você prometeu tenha um significado e uma direção, mostrando o reino de Deus e a justiça dele, para que você viva em abundância, porque é isso o final de tudo, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo, que vocês comecem esse ano de 2021 não procrastinando nada. Faça aquilo que você prometeu ao Senhor, não a mim, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Eu queria que você, por favor, que você orasse, por gentileza, por alguns aniversariantes desse ano, que já começando desde o dia 3/1,
que você possa orar por alguns aniversariantes. Eu quero falar os nomes para você e que você possa orar em nome de Jesus. José Nunes, tá? Da Embel Jacareí, dia 3/1. Henrique Sakai, 4/1. Victor Fukushima, 4/1. Alcides Marcos, lá de Campos do Jordão, 5/1. Miho Otsuji, 5/1. Miwa Cicido, 5/1. Kátia Narimatsu, 5/1. Hoje, aniversário da Dona Hilda Korotaki, 6/1. Irene Martins, 6/1. Igor Aoki, 7/1. André Nishimoto, 8/1. Ore por esses irmãos que estão fazendo aniversário essa semana, em nome de Cristo. Eu queria também pedir a vocês que vocês orassem por algumas pessoas para a recuperação da saúde, tá? Eu peço pela nossa irmã Tereza Cicido, tá? É a mãe do Roberto Cicido, da Keiko, tá? Do pastor Jorge também, do Mário, que você esteja orando pela saúde dela. Ela está internada, tá? Eu peço que você ore por ela, pela Keiko, pelo Shigeru também, é a filha da Dona Tereza e o genro dela, o Shigeru, estão todos precisando da nossa oração para a recuperação da saúde. Eu peço em nome de Jesus, tá? Eu peço pelo José Roberto, cunhado, da Reiko também, em nome do Senhor, esteja orando. Ele precisa da nossa oração, ele está com fortes dores. Eu peço que você ore pela vida e pela recuperação dele também, tá? Pela saúde da Andréa Sato e do Sérgio Sato também, precisa da recuperação no Senhor. Esteja orando pela Andréa em nome de Cristo. Pela Yasmin Arata, em nome do Senhor. Eu peço que você ore pela Yasmin, pelo Senhor Moma também, que ele está fazendo fisioterapia, mas ele precisa da nossa oração também, em nome de Jesus. Eu peço que você ore pela Kátia, Karina e José Carlos, tá? Todos narimados, em nome do Senhor. José Carlos está lá no Japão, em nome de Cristo. Eu peço que você ore também pela Isaura, em nome de Jesus, tá? E pela Renata Pereira, que é de Pinda, recuperação da saúde, em nome de Jesus. Esses são os irmãos que estão fazendo aniversário e os irmãos que precisam da nossa recuperação, da nossa oração para a recuperação da saúde. Conto com vocês para nós estarmos intercedendo por essas vidas, e eu peço ao Senhor, ore comigo agora, em nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor, pedindo que Deus venha com poder, misericórdia e graça para essas pessoas. Não vamos procrastinar para amanhã, vamos orar hoje, pedindo a intercessão, a oração e pedindo a mão de Deus que venha na recuperação desses irmãos, em nome de Jesus. Ore comigo agora, por favor, em nome aí na sua casa, que você ore em nome de Jesus, para que possamos ver o momento do Senhor, em nome de Cristo. Ore comigo. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esse momento que nós estamos entrando na sua presença. Nos dê um coração de servo, de discípulo, que possamos, Senhor, pôr o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus diz que nós devemos interceder por aqueles que precisam da oração para a recuperação. Nós cremos que pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus, o Senhor pode nos dar a paz, o livramento e a cura em nome do Senhor, porque o Senhor é o maior médico de todos. Em nome de Cristo, Pai, colocamos no teu altar esses nomes que nós citamos, que precisam da cura do Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está no hospital, aquele que precisa do poder do Senhor. Seja com a Dona Tereza, em nome do Senhor, Pai. Seja cuidando dessa tua serva. É grave, Senhor, a situação dela, mas nós sabemos que o Senhor tem poder, o poder de curar e o poder de fazer coisas grandes, Pai. Tudo é de acordo à sua vontade e nós sabemos. Mas enquanto temos a esperança, enquanto temos fé, nós oraremos e teremos a mão poderosa do maior médico de todos nessa causa. Que o Senhor dê recuperação a esses nomes que nós citamos aqui, Pai. Recupere, proteja,
custe o que custar, Senhor. Humanamente nós estamos fazendo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Nos dê paz no coração, para saber que eles estão no teu altar. E eu peço em nome de Jesus, dê paz para toda a família Cicido, porque o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Nós pedimos e entregamos no teu altar esses nomes, esta noite. E cremos que esse ano que se inicia, que nós não deixemos para amanhã os pedidos de orações. Quando nós soubermos que irmãos precisam de oração, que nós, colocando o reino em primeiro lugar, nós oraremos, intercederemos ao Senhor. Por isso, Senhor, entregamos e pedimos, venha, Senhor, com a resposta que tanto clamamos. Em nome de Jesus. Ore por esses irmãos que completam mais um ano de vida. Esteja abençoando, Senhor, essas vidas que completaram mais um ano, Pai, que estão completando, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que eles estão no teu altar e nós clamamos ao Senhor por essa noite. Em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos, nos dá um coração de servo, de discípulo de Jesus, fazendo hoje, proclamando hoje o teu reino, levando o teu reino aonde quer que for, onde possamos pisar a planta dos nossos pés, lá o Senhor estará. Por isso, Jesus, obrigado, Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para tudo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você estar comigo nessas lives. Espero você no sábado à noite. Nós voltamos agora às quartas-feiras, aos sábados e os cultos do domingo às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe. Se você não se inscreveu no canal Orlando Valini lá no YouTube, por favor, se inscreva lá. Você tem facilidade de compartilhar essas lives em grupos, em grupo da família, de amigos, com mais facilidade. Daqui a pouquinho essa live estará lá no YouTube Orlando.Valini. Que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz 2021. Um abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Deus é tremendo e poderoso. Você que é de São José, você que é de Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Sorocaba, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Você que é de Jacareí também, de estar comigo nesses dias. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Espero você sábado à noite, às 19 horas, para o devocional do livro de Salmos. Fique com Deus. Deus abençoe.